Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, né, viu? Mas esse boa tarde aqui, eu vou impedir outros, pelo menos uns 3 sábados. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que estejamos todos hoje unidos nesta família linda e maravilhosa que é a Instituição Beneficente José de Mococa. Só que a Instituição Beneficente José de Mococa não seria a Instituição Beneficente José de Mococa se não tivéssemos nós aqui juntos, trabalhando, escutando, sendo amigos e irmãos nas horas boas e nas horas das dificuldades. Pois é assim que somos irmãos em Cristo. Nas horas que precisamos, temos que estar sempre dando o melhor de nós para ajudar aqueles que precisam. Na hora que estamos alegres, estarmos realmente felizes pela felicidade daqueles irmãos que conseguiram atingir algo de melhor, tanto na saúde, quanto na parte espiritual, quanto na parte material. Alegrarmos pela felicidade dos outros. Não querer ajudar só os nossos irmãos quando eles estão ruins, assim. Meu pai dizia uma coisa que eu achava muito interessante. Nós não temos que ajudar as pessoas quando elas já estão lá no fundo do buraco. A gente tem que ajudar as pessoas quando elas estão, na verdade, sentindo-se prejudicadas e resbalando-se para o buraco. Não deixemos elas chegar lá no fundo. Então é essa a finalidade do amigo e do irmão, ajudarmos uns aos outros quando estamos disponíveis, e temos que estar disponíveis 24 horas por dia, através do amor, do carinho, da prece, da oração, que não podemos fazer aos nossos semelhantes ou para nós mesmos, através de atos, façamos através do pensamento, porque pensamento é vida. Tem até um livro de Emmanuel, pensamento é vida. Pensamento é vida. Então estejamos pensando coisas positivas, coisas alegres, coisas edificantes, e estaremos alcançando sempre a edificação para nós. Ninguém constrói um edifício sem suporte, sem base, sem vigas, sem colunas. E nós também assim somos espíritos. Não estaremos construindo homens bons se não estivermos construindo bases sólidas, para um dia estarmos então tendo a possibilidade de sermos um edifício, assim como Jesus, em que nada poderia derrubá-lo, nada, nem a morte, porque nada morre, tudo se modifica e se transforma. E Jesus assim se apresentou a nós e mostrou-nos através da sua ressurreição, através da sua materialização aos seus discípulos. E quem foi que viu? Quem foi? As mulheres, as Marias, não é assim? Que estiveram vendo realmente a ressurreição. Falaram a todos, não acreditaram, não é isso? Mas depois ele apareceu para todos os discípulos. E ele está aparecendo para nós no dia de hoje. E precisamos fazer como os discípulos, acreditarmos, não é isso? Acreditarmos, pois vamos alcançar. É neste instante. E gente, hoje estamos aqui com o grande palestrante Fábio Gama. Meu irmão de caminhada aqui, né? Ele, na verdade, para quem não conhece, é filho de um amigo do meu pai, né? O Gama, né? Ele é o Fábio Gama. Então a gente já se conhece desde a tenra idade. Hoje, com 35 anos, eu e ele, então alcançamos aí realmente uma jovialidade bem, né? Então estamos juntos aí participando desta casa de caridade. Aí estiveram, aí estamos nós, né? Como filhos levando realmente o trabalho em Cristo. É isso aí. E hoje ele vai falar sobre o livro Missionários da Luz, a parte da epífise, ou glândula pineal. Vai ser uma palestra muito boa. Tenho certeza que o Fábio vem fazendo palestras muito boas para nós. Ele veio fazer na quarta-feira. Então quem quiser vê-lo também tem na quarta-feira, tá bom, gente? Boa palestra, Fábio. Deus. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui para poder falar de um assunto muito interessante. Vocês vão ver que é um assunto um pouco desafiador, porque ele envolve conceitos mais profundos de uma série de ramos do conhecimento, né? Então, o meu esforço aqui vai ser de poder torná-lo mais fácil, mais palatável, né? Mais acessível. Mas de qualquer forma, se algum de vocês tiver dúvida, né, não entender algum ponto, vocês podem me procurar ao final da palestra, enfim, ou durante ela mesmo, se vocês acharem que tem algum ponto ali que poderia ser melhor esclarecido, fico à disposição. O assunto vai ser a glândula pineal. A glândula pineal
ela é muito pouco conhecida em geral pelas pessoas, né? Assim, no nosso dia a dia a gente nem sabe que ela existe, nem lembra que ela existe, né? E mesmo no meio espírita que tem disponível alguns estudos que falam, que exploram mais o assunto, ainda assim a gente não guarda a profundidade do que ela realmente representa, né? Porque na verdade ela transita entre dois mundos, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Então vocês vão ver que ao longo da palestra fica bem claro que ela tem funções fisiológicas muito bem definidas, né? E as funções também psíquicas, as funções espirituais. E o que é realmente bastante surpreendente, né? Por um órgão do tamanho de uma ervilha que fica no meio do cérebro, que durante muitos séculos nunca se entendeu para que servia. Bom, pessoal, eu vou começar com algumas curiosidades, porque são muitas, na verdade, com relação à pineal. Em primeiro lugar, ela é também chamada de epífise. A epífise é, inclusive, produto do capítulo do livro que o Rafa comentou, que é do terceiro livro das obras de André Luiz, que é Os Missionários de Deus. O capítulo 2 é inteiramente dedicado à epífise. Ele explora bastante todo o papel, principalmente o papel psíquico, o papel de interação com o mundo espiritual. Chama-se pineal porque ela parece com uma pinha. E pinha, em latim, é pinea. Então, o formato dela acabou motivando a nomenclatura. Ela fica bem no centro de massa do cérebro. Então, se a gente coloca o dedo bem aqui no meio, onde os hindus pintam o terceiro olho, né? Aqui e no centro do cérebro é onde fica a pineal, do tamanho de uma ervilha, muito, muito pequena de fato. Ela é uma glândula porque ela secreta hormônio. Então, tecnicamente, ela é uma glândula, mas também ela é um órgão sensorial, porque ela faz a captação de magnetismo do meio externo. E mais para frente vocês vão ver que esse magnetismo vem de diversas fontes. Esse magnetismo, e esse é o ponto interessante dela, né? Ela capta esse magnetismo, e aí o pensamento, por exemplo, é uma onda eletromagnética, faz a conversão disso em neuroquímica. Então ela cria ali condições para que seja comunicado ao corpo todo, seja endereçado ao corpo todo através de química, aquele sinal que chegou via magnética. Outra coisa interessante, né? Um órgão meio que escondido no meio do cérebro é o mais irrigado dentro da estrutura cerebral, que é a mais irrigada do corpo. Então, assim, para a gente ver que alguma coisa tem nesse órgãozinho, né? Se é o mais irrigado do corpo, no órgão mais nobre, ela deve ter uma função muito, muito importante. Ela só cresce de tamanho até os 2 anos de idade. Então isso é interessante, né? Porque um órgão, em geral os órgãos todos, eles têm uma progressão, eles vão crescendo junto com o crescimento do corpo. Mas a pineal estaciona naquele período. E a pineal é interessante nesse sentido do crescimento, porque ela tem uma função de inibição de contato, né, de toda a realidade pregressa. Então, quando a gente reencarna, a pineal é um dos bloqueadores que faz o corte do acesso às informações das nossas vivências anteriores, assim como faz também fisicamente o bloqueio do desenvolvimento sexual do ser humano. Vocês vão ver mais tarde que na puberdade ela desbloqueia isso e aí entra no mundo cíclico. Durante muito tempo falou-se, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver isso, né, que a pineal ela calcificava. Então está com problema de calcificação da pineal. E isso daí durante um bom tempo foi tido como um problema, né? Quando na verdade essa calcificação nada mais é do que a criação de cristais no seu entorno, né? Então imagina uma pinha, aí começam a brotar cristais de apatita, né? A apatita é um cristal que é derivado dos fosfatos e está no nosso dente.
é o mesmo cristal que tem nos nossos dentes. Inclusive, se você olhar com o microscópio eletrônico, você vai ver que até os alvéolos que tem nos dentes é da mesma forma, é o mesmo tipo de estrutura. E, portanto, é irrigado. Então, esses cristais também são fortemente irrigados assim, nos nossos dentes. E aí, como a gente está falando de cristal, né, quem conhece um pouquinho de eletrônica sabe que os cristais eles têm um papel fundamental na eletrônica por fazerem justamente a captação de energia magnética e, em alguns casos, captação de energia mecânica e conversão de energia, né, de mecânica para elétrica, de elétrica para mecânica, de eletromagnética para elétrica. E, então, assim, temos uma estrutura de cristais no nosso cérebro, que é justamente essa, que é uma antena que vai captar através desses cristais todos, né, as frequências que estão espalhadas pelo universo. E assim, hoje em dia, esse órgão desperta tanta curiosidade por ter tantas opções ligadas a ele, que até criou-se uma ciência. Então hoje existe uma ciência médica que estuda especificamente a pineal, chamada pinealogia. Inclusive eu recomendo para vocês, no final da apresentação eu vou deixar um QR Code aqui, quem quiser pegar para poder ir no canal do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é uma grande autoridade, é um médico da USP que estuda profundamente a pineal. Ele tem muito material, assim, é uma fonte inspiradora de informação, e informação séria, né? Porque é uma pessoa da ciência que, apesar de ser espírita, ele trabalha muito fortemente com a dissociação, né, da religiosidade com a ciência, para mostrar que de fato não estamos falando de algo que é dogmático, é assim porque o espiritismo diz que é assim. Não, existem estudos que comprovam isso, né? Ele inclusive tem uma tese de doutorado que está disponível para quem quiser consultar, onde ele fez um trabalho muito profundo ali com secção das pineais, e aí uma análise com microscópio eletrônico da estrutura física dela mesmo, além de toda a questão psíquica que ela está envolvida, né? Por ser um órgão sensorial, ele capta magnetismo que esteja em volta, né? Como sabemos, a Terra ela tem um campo magnético próprio, né? Então ela tem um campo magnético, nós temos polo sul, polo norte, e aí nós temos os fluxos magnéticos, né, fluindo entre os dois polos. Esses fluxos orientam, né, animais durante o período de migração. E a gente fala assim, poxa, mas como é que o pássaro ele tem a informação de que ele tem que migrar de norte para sul, de sul para norte, em função da estação, estação da natureza que a gente esteja naquele momento? Ele seguia justamente pelos fluxos magnéticos, né? Então a pineal acaba funcionando para eles nesse momento como uma bússola. Então eles vão ali captando aquela energia e vão seguindo. Vocês veem que todos os animais têm o mesmo comportamento, né? Então isso daí é um traço comum a todos eles. No século XVII, né, todo mundo aqui que estudou matemática ouviu falar alguma vez na vida de René Descartes. Foi um filósofo e matemático francês que viveu no século XVII, pai do sistema cartesiano, né? Então, quando a gente fala de fazer um gráfico, x, né, abscissa, coordenada, x, y, pontinho, equação do primeiro grau, isso tudo foi concebido por Descartes, né? Além de toda uma série de teorias filosóficas e tudo mais. E ele foi a primeira pessoa assim, conhecida, né, com alcance a um público maior, a postular que o corpo estaria ligado à alma através da pineal. Então, assim, a gente está falando aí de coisa de 300 anos, né, atrás, 300 a 400 anos atrás, e esse filósofo já observou que a pineal tinha essa função de acoplamento com a alma. Quando a gente fala de anatomia, estou na frente de vocês aqui. De anatomia, como eu falei para vocês, né, isso aqui fica, a pineal ela fica aqui nessa região bem central do cérebro. Isso aqui é fácil de encontrar na internet, figuras de secção mesmo de cérebros reais, né? E a gente vê uma estrutura muito, muito pequena que passou despercebido durante muito tempo, né? Porque ela não tinha uma correlação muito clara com relação ao que funcionava. Eu peço desculpas para vocês, porque eu estou vendo aqui que está pequeno, eu imagino que vocês aí de trás não devam
está conseguindo ver, né? Então eu vou fazer uma interpretação aqui melhor para vocês. A pineal, ela faz uma tradução dos ritmos da natureza para os ritmos do corpo humano. Do corpo humano e dos animais como todos, seres vivos, né? Então, imaginemos o seguinte, nós todos aqui estamos interagindo com a natureza como um todo. Passarinho, cachorro, baleia, ser humano. E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sincronizados com o que está acontecendo na natureza. Todos nós temos a percepção de que a gente está no inverno, que a gente está no verão, que está no outono, que está de dia, que está de noite. Como que isso acontece? Como é que a gente será que sincroniza nosso relógio biológico com o relógio cíclico da natureza? A pineal. A pineal capta a informação vinda do nosso entorno e traduz isso em mecanismos adaptativos do nosso corpo para aquela realidade. Então, exemplo, a gente está no inverno, entramos no inverno. A gente está no inverno, o inverno faz com que a gente consuma mais calorias, certo? Para a gente manter a temperatura corporal, a gente tem que produzir mais energia e a gente gasta mais energia. Por isso que a gente gosta de comer amendoim, as comidas do inverno são muito fortes, gordurosas, né? Justamente com o objetivo de criar combustível para a gente manter esse metabolismo mais acelerado para poder manter nossa temperatura corporal íntegra. E como chega essa informação? A pineal trouxe essa informação para nós de que a gente está na estação inverno. Enquanto a gente está trabalhando com a nossa realidade física, vou falar de corpo humano, tá? Existem muitos mecanismos similares nos animais, mas eu vou focar mais no corpo humano, que é mais complexo e é mais rico para a gente explorar. Existem dois momentos que nós vivemos, né, a nossa vida. A gente está ou em vigília ou dormindo, certo? A gente tem ali um ciclo, né, de vigília e sono, que a gente chama de ciclo circadiano, né, que é cerca de um dia, então circadiano, onde a gente dorme, né, chega de noite, né, a luz baixa, a gente fica sonolento, dorme, acorda, a luz volta, a gente está ali, então a gente vive aí num ciclo. Durante a vigília, quando a gente está acordado, a pineal ela orquestra, ela controla a integração dos sistemas neurológico, endócrino, reprodutivo e imunológico. Olha que loucura. Esses mecanismos todos conversam. A conversa entre eles é propiciada pela pineal, que vai trazer informações vindas não só do entorno, mas também das interações que a gente tem físicas, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente desses gatilhos que a gente recebe e que fazem com que a pineal faça essa orquestração. Em termos de funções fisiológicas, né, ela tem a função neurológica, que é justamente de regular esses ritmos corporais, né, na parte tanto biológica quanto psíquica. Então, a sinalização do ciclo circadiano é a pineal que faz, ou seja, quando a gente está, durante o dia, a gente está recebendo incidência de luz pelos olhos, essa luz vai para a nossa retina e parte dessa luz serve para alimentar a informação para a pineal, para mandar uma informação para a pineal que a gente está durante o dia e que a gente precisa de total atenção, a gente está em vigília, a gente tem que estar com atenção plena. A luz faz isso. A luz, quimicamente, a luz incide, então a luz, uma energia eletromagnética, incide, interage com a pineal converte essa energia eletromagnética em sinal químico que bloqueia a produção da melatonina, que é quem coloca o corpo em estado de sono. Então esse é um primeiro exemplo do mecanismo no qual ela pega uma energia magnética e converte em química, bloqueando a melatonina e aí dando espaço para o cortisol agir e a gente ficar ali em sistema de vigília. Também tem a função endócrina, então por isso que a gente fala que é uma glândula, né? Apesar de ser esse órgão sensorial, ela também é uma glândula. Por quê? Porque ela justamente fabrica melatonina. É o único órgão do corpo que produz melatonina.
E a melatonina, a gente vai ver um pouco mais para frente, é fundamental para uma série de processos do corpo. Não é só dormir, não. Hoje está mais fácil essa informação porque a gente vê muito facilmente suplementos de melatonina para quem tem problema com insônia, né? Quase ninguém tem, né? Ninguém tem ansiedade, ninguém tem depressão, ninguém tem distúrbios psíquicos por conta do ritmo de vida e de hábitos que a gente tem. Então hoje é muito comum você conseguir comprar na Ultra Farma, comprar uma Sidney de Oliveira, uma Xing Ling, qualquer, que é outro problema, né? Vocês vão ver que é um hormônio, e o hormônio ele tem que tomar cuidado para tomar, não é a esmo, né? Uma das funções endócrinas é justamente na puberdade desbloquear o funcionamento das glândulas sexuais. Aí a pessoa passa a se tornar fértil. Então, como eu disse para vocês, ela bloqueia na infância o desenvolvimento sexual. Quando chega na puberdade, ela desbloqueia, aí os órgãos sexuais, as glândulas sexuais começam a se ativar, características secundárias e primárias sexuais surgem com força nesse momento. Agora, uma coisa muito interessante, que até no capítulo do Missionário da Luz, o Alexandre, que é o mentor do André Luiz naquela ocasião, explica para ele que, apesar dela ter quimicamente desbloqueado o funcionamento das glândulas sexuais, então beleza, agora a partir daí vocês tocam aí, né? Agora as glândulas sexuais tomam conta do desenvolvimento, então vão surgir as características todas, né? No homem, a barba, tudo, enfim. Aí você segue o jogo, mas a partir daí, quem toma conta? Será que são as glândulas sexuais que presidem o funcionamento da sexualidade e de todos os hormônios e mais? Não. Quem preside o funcionamento delas, elas são simplesmente um executor, elas são um funcionamento mecânico. Quem preside o funcionamento delas é justamente a pineal, através do que foi chamado no livro de hormônios psíquicos, ou de unidades força. Na verdade imaginem uma correlação entre um hormônio, né, um hormônio líquido, uma química que vai agir no nosso corpo. Nesse caso, em vez de uma química, é uma energia que vai agir no nosso corpo da mesma maneira, dessa forma controlando essas áreas, né? Super excitando ou deprimindo essas regiões ligadas à sexualidade. Agora lembremos o seguinte, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando só do sexo como a gente conhece, né? O sexo, manifestação sexual dentro do contexto do ser humano ou dos animais, né? A gente está falando de força criativa. O sexo, quando olhado de uma forma mais ampla, é uma força criativa. O sexo, ele está envolvido na criação do universo, dos planetas. As forças, as polaridades sexuais estão criadas, os planetas, os sistemas são criados com forças sexuais. Tem até um livro interessante chamado Forças Sexuais da Alma, que fala um pouco disso daí também, que é realmente interessante, porque a gente não tem esse tipo de olhar, né? De entender que a energia sexual é uma energia de criação. Inclusive é quem nos dá a possibilidade de sermos co-criadores, né? É o momento onde nós chegamos mais perto do Criador, onde nós somos capazes de gerar uma vida. Claro que presididos por forças muito maiores do que nós, a gente só está ali só emprestando a biologia para que aquele processo tão fabuloso aconteça, né? Inclusive foi o objeto da palestra anterior, né? A reencarnação, também um dos capítulos do Missionários da Luz, onde fala justamente dessa questão aí da energia sexual ser uma energia de criação, que a depender da canalização vai ter um resultado ou outro, né? Lembremos que quando a gente pega grandes vultos da humanidade, quando a gente pega grandes pintores, né? Picasso, Dali, Monet, Renoir, enfim, todos eles tinham muita energia sexual convertida, alguns deles não somente, mas muitos deles, convertida na criação. Então eles usavam aquela energia toda para a criação. E aí a criação, pessoal, a gente está falando de música, a gente está falando de pintura, a gente está falando de livros, a gente está falando de coisas mais concretas, né? Criação, de uma forma mais ampla, usando a acepção mais ampla da palavra. Inclusive a ação desse hormônio psíquico, ele atinge
os cromossomos das células sexuais geradas nos órgãos sexuais. Olha como é granular, né? Como vai fundo esse mecanismo. Ele chega a poder alterar a estrutura cromossômica dos gametas, então do óvulo e do espermatozoide. E o que é esse hormônio? Esse hormônio psíquico, a gente vai ver mais pra frente, ele carrega alguma coisa, certo? Então ele vai captar alguma energia, ou vai ser em função da energia que a gente gerou, nossa vontade, ou captou alguma coisa de fora, e essa informação vai ser levada para esses locais. A pineal, como eu falei para vocês, ela faz a captação de ordens rítmicas astrofísicas. A palavra é bonita, mas não é tão complicada assim. Na verdade, é a relação com os astros, né, que nos envolvem, os planetas, enfim, os sistemas, né? Tudo isso gera um magnetismo que a gente percebe, né? A gente percebe, por exemplo, a atração gravitacional da Lua, que faz com que as marés fiquem oscilando, certo? Maré cheia, a Lua está mais próxima, ela atrai a água. Quando a maré está baixa, é o oposto. Então essa é uma energia ali que está acontecendo que a gente consegue ver. E aí tem, né, toda uma série de estudos aí com relação à influência dos astros na vida das pessoas, né? Alguns mais sérios, outros menos, mas enfim, existe sim uma emissão forte acontecendo, né? A gente sabe que, por exemplo, o Sol emite muita radiação e a gente está o tempo todo sendo bombardeado com uma série de energias vindas do espaço, né? Estamos nesse momento atravessados aí por neutrinos, por micropartículas, né? sem nos darmos conta, né? Só que existe um órgão que fica atento a isso daí e faz a captação e starta e inicia os mecanismos adaptativos em função dessas realidades. Então, o primeiro deles é o que eu falei no começo da palestra, de sincronizar os seres vivos aos eventos externos, né, que estão acontecendo no universo ou na natureza ao nosso entorno, ou, por exemplo, fazendo uma captação, e isso é muito interessante, uma captação que regula ciclos no nosso corpo. Exemplo, o ciclo reprodutivo na mulher, ele é regulado pela Lua. Ah, mas como assim regulado pela Lua? A ovulação na mulher, ela acontece a cada 28 dias. 28 dias é um mês lunar. A gravidez, ela tem um período de completude de 9 meses. 9 meses é um ano lunar. Ah, mas como o corpo sabe disso? Como é que a ovulação se repete ciclicamente em 28 dias? Né? Bem, tem desvios, tudo, mas tem pessoas que são reguladas, elas estão em cima. E como é que o corpo sabe disso? Né? A gente não vive nem num sistema de 28 dias, é um sistema mensal de 30, né? O mês solar de 30 dias. Então, o corpo da mulher, ele segue essa sinalização que vem da Lua. Olha que interessante. E quem traz essa informação? A pineal. É a pineal que traz a informação e cria os mecanismos de adaptação. O que seriam eles? Vai acontecer a menstruação. Então muda a quantidade, o estrógeno e a progesterona vão ali mudar a composição de cada um, né? A quantidade de cada um, e aí vão acontecer todos as etapas dentro do período para a ovulação e dentro do período menstrual da mulher. E também, uma das funções, né, que é a mais conhecida de todas, né, é a função de produção da melatonina. Né? Basicamente aquilo que eu disse para vocês, ela produz melatonina no escuro, quando começou a vir claridade, ela bloqueia a produção de melatonina. Ela é uma estrutura cristalina, então a partir da puberdade começam a surgir os cristais, né? E aí a gente passa a ter um órgão dentro do nosso cérebro que é cravejado de cristais. Então, temos sim uma bola de cristal. Você não está achando que tem uma bola de cristal? Você tem uma bola de cristal. Só tem que ver para quem você vai usar, mas ela está aí. E quando que acontece? Então, a partir da puberdade que começam a brotar esses cristalzinhos que vão então tornar esse órgão
uma glândula completamente cravejada de receptores e conversores de energia magnética em neuroquímica. Bom, pessoal, mas é todo mundo com a mesma concentração? Será que a minha pineal é igual ao do Carlinhos, é igual ao do Rafa? E por que não? Mais um dos diferenciadores, né? A gente, quando você olha para a pineal, elas são relativamente parecidas, né? A pineal, diferente do nariz, por exemplo, não é um órgão diferenciador, né? Uma das funções do nariz é criar uma diferenciação no rosto da pessoa. É parte da função dela. Então, funcionalmente, o nariz tem esse papel. Que é diferente de uma pineal, né? Ninguém vai reconhecer uma pessoa ou outra pela pineal, né? Então ela não tem essa função, né? Ela não tem que se diferenciar. Mas a quantidade de cristais que existe na pineal de cada um de nós aqui é sim diferente. E em que isso daí muda? Será que mudou alguma coisa? Será que eu tenho mais cristais no seu som? Será que eu sou melhor porque eu tenho 146 cristais? O outro aparece eu tenho 1248. Seria essa pessoa melhor do que eu? Não, claro que não. O que acontece? Pessoas que têm mais cristais são as pessoas que têm mais facilidade de captar energia e de introjetá-la. Isso, para um médium, significa dizer que a pessoa tem mais aptidão para psicofonia, psicografia, psicopictografia, a incorporação, né? Enfim, a pessoa vai ali, a incorporação para um atendimento médico e tudo mais. As pessoas que têm mais facilidade para isso, elas têm fisiologicamente uma quantidade maior de cristais nas suas pineais. Por outro lado, quem tem menor quantidade, será que não serve para ser um médium? Seria esse um divisor? Não, porque as mediunidades são complementares, né? Se a gente tivesse todo mundo bom de psicofonia, o que a gente ia fazer com as outras necessidades, né? Os doadores de energia para cura, as pessoas que vão fazer ali recepção de psicografia, as pessoas que vão receber as intuições, as pessoas que fazem brilhantes desobsessões, né? Como é que faria? Essas pessoas, elas estão em contato, recebem muita ajuda do plano espiritual também, né? Claro, ajuda essa só possível por elas terem estudado bastante e o plano espiritual encontrar eco nelas para poder expressar conhecimento. Esse conhecimento não chega de fora, né? A pessoa está ali, ela está sempre, é um eco de todo o conhecimento que ela adquiriu através do estudo. E essas pessoas com menos cristais, elas têm mais facilidade para projeções extracorpóreas. O que isso quer dizer? Alguns ramos da espiritualidade trabalham com auxílio, com ajuda, através de projeção. Algumas pessoas chamam de projeção astral, mas é trabalhar desdobrado. Então algumas linhas espiritualistas trabalham com projeção astral. A pessoa se desdobra conscientemente, os grupos se reúnem, se desdobram e fazem atendimento de caridade através disso daí. Essa possibilidade, e talvez alguns de vocês já tenham sentido isso também, de eventualmente estar ali deitado, né, e algumas vezes até doente, quando a gente está doente, o corpo está em um estado de toxicidade, fica mais fácil da gente se projetar, né, sair do corpo, né? Algumas pessoas conseguem se ver deitadas ali, conseguem sentir que elas estão aumentando de tamanho, né? Uma sensação, parece que, nossa, parece que eu cresci de tamanho, mas isso é uma projeção extracorpórea. E isso acontece em pessoas que têm menos quantidade de cristal nas suas suas pineais. Bom, pineal produz melatonina. O que faz a melatonina? Vocês podem ver que não é pouca coisa. Primeira coisa, regular o ciclo de sono e vigília. Fato interessante. Quimicamente, a composição química dela possibilita ela ter permeabilidade em todas as células irrigadas do corpo. Todas. Isso significa dizer que quando a gente entra em estado de sono, é mandado melatonina para todas as células do nosso corpo. E quando essa melatonina chega na célula, ela fala assim, para tudo.
pode parar. Agora você vai fazer os seus mecanismos de regeneração do peso. A célula para de produzir energia e começa a fazer, começa a se livrar dos catabólitos, né, de tudo aquilo que não serve mais. Aquilo tudo é jogado na corrente sanguínea, aí começa a limpeza do fígado, limpeza nos rins, né? Por isso que a gente fica com vontade de urinar quando deita, né? Quando você fica na horizontal, aí muda o esquema da circulação, você filtra mais sangue, todo aquele sangue que está sendo filtrado ali é produto da limpeza do seu corpo. E quem que deu o comando para aquela limpeza começar? A melatonina. Por isso que quando você interrompe o ciclo do sono, pessoas que são privadas de sono, que têm trabalhos que subvertem esse ciclo, elas têm esse tipo de problema. Por isso que elas recebem algumas insalubridades, enfim, algumas compensações, porque é conhecido que esse tipo de intervenção tem efeitos que não são bons para o corpo. Interessante, pessoal, para quem tem problema para dormir, pico de melatonina de 22 a 23 horas. Então, nesse momento é quando você está mais predisposto a ter aquele soninho gostoso, deitar e embarcar. Então, se você tem uma higiene do sono, no sentido de, a partir das 9, vai desligando tudo, celular, tira celular, TV, vai deixando luz amarela, né? Se você fizer um esqueminha de ir na tua casa, na sala, luz branca, no corredor e no quarto, luz amarela, você vai estar facilitando essa transição. É que nem um túnel, né? Você entra num túnel, tem um monte de luz. Aí ele vai diminuindo, tua pupila regula, aí quando você vai sair de novo no túnel, começa a aumentar a luz, porque daí tua pupila de novo diminui e você fica adaptado. Então esse mecanismo de adaptação à luz também é importante. Por isso que quem tem problema para dormir, e eu me incluo nesse rol, né, precisa tomar esse cuidado de lembrar que a luz bloqueia a produção de melatonina. Então se você está querendo ter um embarque, ter um pico de melatonina bacana, que acontece nesse horário, entre 10 e 11 da noite, trabalhem para que isso possa acontecer. Também reduz ansiedade, estresse, fortalece o sistema imunológico, previne o envelhecimento celular. Como? A melatonina é um poderoso antioxidante. Então ela sequestra os óxidos que foram gerados no metabolismo da gente, evitando que isso gere envelhecimento celular. Muito, muito importante para o metabolismo dos ossos. Então pessoas que têm questões ósseas também, muitas vezes recebem suplementação de melatonina com essa finalidade. E trabalha com o início da maturação sexual na puberdade, como eu falei. Pessoal, esse é um rol exemplificativo, não é taxativo. Ou seja, não é só isso, tem mais coisa, tá? Eu estou trazendo assim um apanhado das coisas, mas se você for debruçar para ver todas as ações, tem muito mais coisa. Aqui, pessoal, rapidinho, só acho que não veio aqui, não deu um contraste bom aqui. Aqui tem dá licença um pouquinho. Não sei se dá para ver direito, mas aqui tem uma onda, tá? O que é isso? Isso é o ritmo, é o ciclo circadiano. Então a gente, meia-noite está no pico. Tá aqui, ó, melatonina no pico, daí ela começa a descer, tá lá embaixo, sem melatonina. Aí começa a subir de novo, pico de novo meia-noite. E assim a gente dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Quem regula a melatonina. Aqui dá um exemplo de um gráfico, tá? Para a gente ter um pouquinho mais claro em que momento que acontece esse pico. Né? Existe uma ciência da medicina chamada cronobiologia. E é justamente a cronobiologia que faz o trabalho do entendimento dessas questões da influência da melatonina dentro dos nossos ritmos. E olha que interessante, essa ciência é que embasa, por exemplo, laboratórios na criação de medicamentos. Por isso que alguns medicamentos a gente tem que tomar, claro, não só a quantidade de medicamento, mas a forma que a gente toma. Por isso que alguns são 2 vezes por dia, outros são 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. Por quê? Porque a parte dos ritmos do corpo, então em que momento que as células do rim estão mais predispostas a uma melhor absorção, em que momento que o corpo está em descanso, pode, tipo assim, você vai tomar alguma coisa que é lipossolúvel, então é solúvel na gordura, você não pode tomar isso daí só com água e estômago vazio, você vai ter que comer alguma coisa junto. Sabe aquela posologia que a gente recebe? O médico fala, toma o remédio, como toma? Toma no almoço e na janta. Por que se eu tomo no almoço e na janta e esse daqui eu tomo em jejum?
porque tem ritmos. Para o objetivo daquele remédio, aquela célula, aquele grupo de células funciona de determinada maneira, e a cronobiologia que vai ajudar a entender um mecanismo adequado para você fazer o remédio. Existem o que eles chamam de fatores reguladores desses mecanismos, né? que tem uma palavra em alemão que é Zeitbergers, que seria cronômetro ou sincronizador. Né? A gente tem o Sol como um fator regulador, então, né? Luz do Sol, a gente acorda, baixa o Sol, produção de melatonina. Então ele é um regulador do ciclo circadiano. A Lua, como eu falei para vocês, do ciclo reprodutivo. E aí tem um outro ponto aqui, que é justamente o mundo espiritual. E a gente recebe então informação, a gente tem algum tipo de sincronismo vindo do mundo espiritual captado pela pineal? Sim. Vamos pensar, se a pineal é um órgão que trabalha com tempo, né? Ela é um órgão que vai ter a função de sincronizar ritmos, certo? Então ela está ligada ao tempo. Aí tem um conceitozinho um pouquinho mais denso aqui. Tempo em física quântica é uma dimensão, é a quarta dimensão. A gente está num universo com 3 dimensões, né? Altura, largura, profundidade, 3 dimensões. Quando a gente vai falar de 4 dimensões, a gente está indo para o espaço-tempo. O tempo, segundo Einstein, né? Segundo a teoria da relatividade, o tempo é uma região, é um espaço. O tempo ocupa espaço. É meio louco a gente pensar nisso, né? O tempo está passando, como assim é tempo e espaço? Mas na teoria da física quântica, o espaço-tempo é uma região de espaço. E é justamente a região de espaço onde começa o mundo espiritual. Então, quando a gente fala da quarta dimensão, se a gente está dizendo que essa glândula, que esse órgão nos conecta com esse espaço-tempo, então quer dizer que a gente está se conectando com o mundo espiritual. Por isso que ela é esse órgão sensorial que nos conecta à vida espiritual e é o órgão que preside todo o trabalho mediúnico que é feito. Consciente ou inconsciente, que é um grande ponto que a gente tem que explorar. Ela controla, como função psíquica, todo o mundo emotivo. Então assim, gente, ela é muito, muito importante nesse sentido. Quando a gente é influenciado tanto por pensamentos de pessoas que estão aqui encarnadas entre nós, negativos, e você está ali e dá uma vacilada e capta eles, isso daí vai refletir no teu físico, na tua emotividade, né? Assim como espiritualmente, se você estiver ali sendo influenciado, você vai receber a mesma informação e isso vai presidir o teu mundo emotivo. E aí vai gerar uma série de distúrbios que a gente conhece. A pineal é uma enorme usina geradora de energia. E ela preside todo o funcionamento subconsciente. Né? Quando a gente fala, isso aqui é subconsciente. Uma série de coisas estão acontecendo de forma subconsciente, a gente não controla, eu não paro para pensar coisas que estão sendo feitas de maneira subconsciente. Quem controla é a energia gerada pela pineal. Todo o enervamento, todas as redes nervosas que existem, são esses fios que conectam tudo que está sendo gerado de energia na pineal às nossas células. Por isso que quando a gente fala da questão da vontade, né, você tem uma vontade firme, pessoas que conseguem se curar de doenças, ou que passam por doenças de uma maneira melhor, que tem um pensamento positivo, tem uma vontade de ficar bom e tudo mais. Mas será que isso influencia? Sim. Cientificamente aprovado, sim. Você consegue imprimir uma força positiva que vai ser então transportada para as regiões adequadas, né? Você está com um problema ali no fígado, aquela força vai ser levada, positiva vai ser levada através desse mecanismo e você vai conseguir ter uma ação positiva nesse sentido. Assim como se você tiver uma vontade desequilibrada para o que quer que seja, essa vontade desequilibrada vai estar ligada a essa usina geradora, né? Está gerando uma energia, essa energia vai estar impregnada de algo que não é tão positivo, isso vai ser levado aos locais do seu corpo, né? Tendo aí um impacto importante.
essa parte que eu já falei para vocês, que é justamente a relação com a quarta dimensão, né? Através da pineal. Ela funciona como uma antena, né? Então isso é importante da gente registrar, porque nós, quando a gente fala que a gente está conectado com os pensamentos, que a gente capta pensamentos que estão aí soltos, sim, isso acontece e é um fenômeno físico, não é um fenômeno esotérico, é um fenômeno de física. Você pega uma antena, né? Qualquer um de vocês puxar um celular aí, o que é um celular? O que a pineal faz? A pineal é uma função do celular. Vocês estão lá com o sem parar. Nós estamos sem parar. Como é que funciona o sem parar? Tem uma central ali que emite um sinal de rádio, você tem um tagzinho no teu para-brisa lá, aquele sinal de rádio vai voltar, nesse espaço de tempo curto, aquele sinal volta, vai para os computadores centrais, o cara chega lá, ele tem crédito, ele pode passar? Pode, beleza, é cancelado. Então até uma brincadeira que o Dr. Sérgio costuma fazer, fala assim, pô, eu quero crer que nós somos melhores do que um porteiro eletrônico, né? Que a gente tem muito mais capacidade, potencialidades do que se uma cancela eletrônica funciona assim, imagina a gente com um mecanismo tão mais sofisticado que a gente tem, como é a pineal. E aí a importância da sintonia positiva, pessoal. Entramos no vigiar e orar, né? Que a gente, quando consegue manter conscientemente ali um pensamento positivo, a gente consegue sintonizar com o que é positivo e é beneficiado por isso. E claro, né, eu estou falando aqui para vocês porque eu sou o primeiro que mais precisa ouvir esse tipo de coisa, né? É uma dificuldade, isso é um treino de vida, que a gente consiga realmente manter o nível de pensamento lá em cima para que a gente seja beneficiado, não pela graça, somente pela graça de Deus. Porque Deus é bom e então você mantém isso vai fazer. Mas Ele criou uma lei, né? Deus se manifesta pelas leis que Ele criou. E qual que é essa lei? A lei física, de sintonia, que tem uma repercussão no nosso corpo através dessa glândula que vai levar essa informação para o resto do corpo e aí ter uma efetiva e concreta ação. Então não é feitiçaria, é tecnologia. É isso, né? Tem um porquê, né? E esse porquê é explicável. Gente, existe um CID, não sei se todos sabem, né? Mas existe um Código Internacional de Doenças, né? Que tipifica o estado de transe e possessão. Então você vai no médico lá, uma pessoa que vai com um transtorno dissociativo de personalidade. O cara chega lá, tipo, cada hora tá de um jeito, né? O cara meio tripolar, polipolar, não sei o quê. O cara vai lá e vai falar, não, tem horas que ele vem com uma personalidade que não é ele. O cara chega lá possuído, né? Ele chega lá, deu passagem, é um médium, não sabe disso, não controla, não estuda, e ele está ali, sofrendo com aquela situação. Ouve vozes, né? E sente aí todos os sintomas, né? Você tem ali a questão da paranoia, da esquizofrenia, o cara ouve, sente, fala, estou sendo perseguido, não sei o que, mas é real. Ele está com a sensibilidade dele muito aberta, ele está captando tudo aquilo, e ele está manifestando aquilo tudo de uma forma muito forte. Então, o que acontece? Isso é tipificado. Você vai no médico, você vai no psiquiatra, ele vai colocar assim, o cara está com CID-10F44.3. Então existe um reconhecimento da comunidade científica, médica, de que isso acontece, né? Só não tem um profundo estudo, não é? Eles não avançam mais nisso, claro, né? De uma forma ampla. Existem grupos de estudo muito sérios que estudam isso daí, né? Inclusive existe a Associação Médico Espírita Brasileira, que tem pessoas eminentes que estudam profundamente isso daí para poder deixar claro que todo o diagnóstico idealmente deve ser feito de uma forma bem holística, deve ser levar em conta os hábitos da pessoa, o contexto que ela está vivendo, as questões psicológicas e as questões espirituais, porque sim, elas influenciam fisicamente todos nós. Bom, pessoal, aqui eu deixo para vocês aí as fontes, né? Basicamente, isso é um compêndio, tem estudo de muitas outras fontes, mas essas que são as mais importantes para vocês, quem tiver interesse em se aprofundar. Existe um capítulo relativamente pequeno do Missionários da Luz, o capítulo 2, que fala da epífise, é fantástico, é um capítulo, eu estava vindo aqui falando com meu filho, que é um capítulo que você tem que ler 70 vezes 7, né? Eu falei 35 para ele, mas eu 70 vezes 7, porque ele é curto, mas extremamente denso e rico em informações. Existe um livro
do Dr. Bezerra de Menezes, chamado A Loucura sob um Novo Prisma, que é justamente a ligação entre as manifestações, os distúrbios psíquicos, com as questões mediúnicas, as questões vindas do mundo espiritual. E por fim, pessoal, eu recomendo, para quem gosta do assunto, seguir o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Esse QR Code aqui é do canal do YouTube dele. Então, mas vocês têm Instagram, ele tem uma série de YouTube, nossa, é riquíssimo. Ele é uma pessoa fantástica, assim, um cara altamente acadêmico, né, estudioso e espiritualizado. Então, um cara fantástico, assim, eu realmente recomendo muito para quem se interessa pelo assunto. Muito obrigado a todos vocês e que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Amém.